que hoje nos vai abençoar, Senhor, com a palavra que vem da tua parte, Senhor, pela vida do pastor Bruno, do apóstolo Itamar, Senhor. Que realmente eles possam estar cobertos, Pai, debaixo da tua poderosa mão, Senhor. Que eles possam estar guardados, possam ser fortalecidos, Pai, por Ti, pelo Teu poder, Senhor. Que as suas famílias, Senhor, sejam guardadas e habitem realmente no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente. Cada um deles possa descansar, Senhor. Que nenhum mal sobrevoe sobre as suas casas, sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, Pai, sobre os seus trabalhos, Pai. Mas que realmente Tu, Cristo, possas ser o Senhor da casa de cada um deles. Hoje nós entregamos, Pai, o nosso pregador, o pastor Fernando. Que ele possa estar completamente unido a Ti. Que Tu possas usar dele como um vaso nas Tuas mãos. Que o óleo da Tua unção possa, Pai, cair dele, Pai, para a Tua comunidade. Que hoje nós possamos ser fortalecidos. Que hoje possamos ser alimentados pela exposição da Tua palavra, Pai. Que agora, Senhor, ele possa continuar a ser tomado pelo Teu Espírito. E que Tu, através da boca do nosso pastor Fernando, possas falar à Tua igreja, Senhor. O momento é teu, o vaso é teu. Fala que a tua igreja está pronta para tudo isso. Abençoa o pastor, a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu casamento, juntos, enquanto comunidade, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Vou tomar o teu assento, meu irmão. Antes de eu começar a ministração, queria só ver se a pastora Cássia está aí. Se não tiver, eu vou pedir que chamem rapidamente. Eu tenho um recado ainda dela para fazer. Enquanto vem a pastora, vamos abrir as nossas Bíblias, amém? Abra a sua Bíblia em Marcos. Nós vamos a Marcos, capítulo de número 5. Eu trouxe a minha meditação no meu telefone, mas para não parecer menos espiritual, pedi uma Bíblia física, porque alguém pode achar, o pastor nem abriu a Bíblia. Só que pedi a Bíblia do Bruno, e quando abri a espada do companheiro de batalha, a espada dele estava a ser afiada no texto que nós temos para pregar hoje. Já estava em Marcos 5. Eu disse, sujou. Porque o Espírito é o mesmo. Posso ouvir um amém? Amém. Então, Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler os versículos que vão de 21 em diante. E eu devo ler essa parte. Depois vamos ler mais um texto. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado. Diga o outro lado. Ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos príncipes da sinagoga, por nome Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Diga, a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar as suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Logo, Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saía, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes, quem te tocou? E ele olhava ao redor, para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Verso 34. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada desse teu mal.
Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, diga não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam, e entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que estavam com ele, entrou onde a menina estava deitada, e, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Abra agora em Hebreus. Nós vamos ler alguns versículos em Hebreus, no capítulo de número 11, e também em Hebreus, no capítulo de número 12. Hebreus capítulo 11, no versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. No capítulo 12, também no versículo de número 1, diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Palavra do Senhor. Amém, amados? Antes de eu começar aqui a nossa ministração, com base nesses textos que nós lemos, ia só passar rapidamente à pastora Cássia. Temos aqui uma visita que está conosco hoje. Ela veio também a pedido da nossa pastora Tuxinha do Ambo. Então queremos fazer aqui uma recepção especial. Vou passar à pastora Cássia que vai acolhê-la. Shalom, igreja. Casa visitada. Casa visitada é casa abençoada. Eu quero chamar aqui a nossa missionária Patrícia. Nós recebemos essa semana um contato da pastora Tuxinha, ela que é a esposa do bispo Eugênio do Ambo. Ela disse: Pastora Cássia, estou a enviar diante do trono, ela torna uma missionária que é amiga minha. Patrícia, nós tivemos tempo de conversar e falar um bocadinho, mas eu queria que ela se apresentasse e nós recebêssemos a Patrícia também com umas boas-vindas especiais, amém? Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Paz do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. O meu nome é Patrícia e eu estou aqui em Angola desde janeiro, já trabalhei aqui em 2018, voltei agora para ficar. Eu sou, amém, estou muito feliz também. E eu sou médica, atuo na área de saúde mental, desde a prevenção até a enfermidade, e Deus me chamou para estar esse tempo aqui, cuidando das emoções das pessoas. E então eu estou há 15 dias, 17 dias instalada aqui em Luanda, ainda estruturando a minha vida aqui, mas já estou contente porque achei uma igreja. Muito obrigada pela recepção. Estenda a sua mão aqui para frente, vamos orar rapidinho pela Patrícia. Senhor, te agradecemos pela vida da nossa irmã Patrícia. Pai, nós entendemos que os teus movimentos são intencionais
Entendemos, Senhor, que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E entendemos também, Senhor, que é chegado o tempo de Tu trazeres a Tua filha ao nosso meio. Te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez Tu mostras a Tua bondade e a Tua fidelidade com a Tua filha, trazendo-a para este lugar, Senhor, e usando-nos, Pai, também para servir a vida dela. Pai, oramos pela sua entrada nessa nação. Oramos, Senhor, como nação angolana, também recebendo a Tua filha aqui. Dizemos, Senhor, que ela é bem-vinda, que ela é bendita ao entrar e bendita será também quando for embora. Oramos, Senhor, dizendo que ela poderá crescer e frutificar nesta nação, que a sua tenda seja alargada e que o Senhor possa dar a ela a visão da construção que precisa ser feita neste tempo, nesta nação, para esta geração. Oramos assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda. Amados, nós hoje vamos falar sobre a fé. Diga a fé. Olha para teus irmãos, olha bem no fundo do olho e diga, olha para Jesus. Faz uma cara de profeta, diga, olha para Jesus. Nós, em Hebreus capítulo 12, lemos que a nossa fé ela vai ser fundamentada em Cristo. Na verdade, quando pensamos em fé, o livro que temos que ler na Bíblia é o livro de Hebreus. É o livro que aborda a fé de forma mais ampla. Ele não só aborda a fé de forma muito ampla, mas Hebreus define a fé, no capítulo 11 que nós lemos. Ele traz um rol dos heróis da fé. E no capítulo 12, ele fecha o discurso. Então, se você quer aprender muito sobre fé, lê Hebreus 10, 11, 12. É um espetáculo. Você vai ver não só explicações importantes de como é que a tua fé tem que estar, mas também aonde é que ela vai se desenvolver, como é que os homens de fé viveram. Ali tem grandes lições. Mas em Hebreus, no capítulo 12, nós chegamos no auge. Ele disse que a nossa fé vai ser sustentada, mesmo no meio de uma grande nuvem de testemunhas, enquanto nós olhamos para o autor e o consumador da nossa fé. O sustentáculo da nossa fé não são os problemas, embora eles sejam instrumentos para fortalecer a nossa fé. O sustentáculo da nossa fé não são as bênçãos, porque elas também nos impulsionam a ficar na vida com Deus. Mas o sustentáculo da nossa fé é o próprio Deus. É a presença dele. É ele quem gera a fé no coração dos seres humanos, e é ele quem sustenta a fé, e é ele quem conclui a fé. Tudo foi feito por ele e por meio dele, e é para ele. Então, a nossa fé não é diferente. O desafio de nós percebermos isso é que, via de regra geral, a fé ela não é bem percebida pelos cristãos. Então, eu gostaria que nós pudéssemos pensar um bocadinho nessa coisa do que é a fé, antes de entrarmos no nosso assunto. Então, o que é a fé? Diga assim, o que é a fé? É um firme fundamento. A fé não é um tiro no escuro. A fé não é uma ideia mal concebida. Nós ouvimos em Hebreus que o firme fundamento ele vem de uma coisa que não está no alto, que não está solta. Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então a nossa fé, ela não é uma fé que está baseada em qualquer coisa. Ela está baseada em Deus. Aqueles que creem, eles creem em Deus. O autor aos Hebreus, ele começa o seu discurso por causa do texto de Abacuque. Então, quando lemos as Escrituras, nós vamos perceber que Hebreus 10 está a citar Abacuque. Então, toda a construção de Hebreus, que está a nos ensinar o que é a fé, vem de Abacuque. Portanto, para entendermos Hebreus, vamos ter que também entender Abacuque. E Abacuque é aquele que viveu um momento de muita crise e ele faz afirmações muito importantes sobre a fé. Ele disse, o justo não viverá por vista. Ele começa a afirmar que a vida daqueles que andam com Deus não pode ser baseada nas circunstâncias em que ele está inserido, mas na convicção daquilo que ele acredita. Se eu acredito que Deus é o Criador de todas as coisas, ainda que eu não o veja fisicamente, mas creio porque o senti, porque tenho um fundamento nessa minha fé, então eu não vou passar a acreditar que a origem de alguma coisa, por exemplo, não seja dele. Eu vou entender que todas as coisas vieram de Deus.
A minha fé, ela começa a se tornar firme a partir do momento em que eu olho para a origem das coisas. Abacuque está a dizer, ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vida e que está tudo mal, os animais do campo morreram, mesmo num cenário como este, eu posso, devo e creio que Deus está acima de tudo e de todos. Por isso é que Abacuque começa a introduzir o assunto e o autor aos Hebreus ele evolui a coisa para um nível muito mais alto e amplo. Alguns dizem que Hebreus é o livro mais bem elaborado do Novo Testamento. Eu, que sou leitor assíduo da Bíblia, digo que sim. É tão complexo que às vezes nós nos perdemos na leitura de Hebreus. Não é simples de leitura. Hebreus é desafiador de se ler. Agora, a fé, irmãos, ela vai nascer num contexto em que eu preciso crer numa coisa que não é visível. A fé só existe para coisas que são invisíveis, que não estão vistas. O que está visto já não precisa de fé, precisa de constatação. A constatação não é que ela elimina a fé, mas recorrentemente é o fim da fé. Porque tu acreditas numa coisa até o ponto que ela aconteça. Depois de acontecer já é uma realidade. Embora que alguns negam a realidade. Também a incredulidade chega nesse nível. Mas nós não somos desses. Posso ouvir um amém? O que é realidade, não vamos poder negá-la. Alguns negam determinadas realidades para dar força a fés e convicções erradas. A fé tem que ser baseada na convicção de quem é Deus. Diga assim, Deus é a essência da minha fé. Então nós começamos a crer no invisível e na coisa maior que existe no mundo invisível, que é o próprio Deus. E depois, com base nisso, vamos desenvolvendo a nossa fé da maneira que somos orientados pelo Espírito Santo. Podemos crer em coisas erradas. Podemos desenvolver uma fé na direção oposta à presença de Deus, aos princípios divinos, ao ensinamento da palavra. Então começamos a construir fé com base nisso. Em muitos momentos, nós, se não tivermos cuidado, vamos construir uma vida com Deus, não baseada no que acreditamos, por causa da sua palavra, mas principalmente baseado no que nós estamos a ver. Então, as parábolas que estou aqui a contar podem não fazer muito sentido. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se Deus comunica conosco que o arrependimento é o caminho para irmos a Ele, eu preciso crer que essa palavra veio de Deus e me arrepender. Se eu não me arrependo, não creio na palavra de Deus. E a minha fé, ela começa a ser alimentada não por aquilo que eu sei que Deus fala, mas por aquilo que eu estou a ver. O que é que eu estou a ver? Talvez eu esteja a ver alguém que não se arrepende e que tem bons êxitos sociais. Tem um carro, tem uma casa. E eu começo a perceber que a palavra de Deus, que deveria ser a fonte geradora da minha fé, não é tão válida assim. Porque até os meus olhos estão a contemplar uma coisa diferente da convicção que eu tenho. O conserto dentro da nossa mente e do nosso espírito é muito importante para nós olharmos para a fé não como um objeto da aplicação da realidade em que temos, mas da convicção do que estamos a receber de Deus. A fé só vai existir, a fé bíblica, a fé verdadeira, a fé genuína, só vai existir num contexto em que nós olhamos para a palavra de Deus e nos fidelizamos a ela, nos entregamos a ela para sermos fiéis. A fé verdadeira não existe num ambiente em que as circunstâncias gritam mais alto do que a palavra divina. Quando eu olho para uma realidade e esta realidade ela atinge o meu coração ao ponto de eu desistir de uma coisa que Deus me disse, a fé genuína está a ser atacada. E eu vou precisar de me lembrar das palavras de Deus e pôr elas acima daquilo que é a visão que eu estou a ter para sustentar a minha fé. De uma outra forma, eu vou cair na incredulidade. E as minhas ações não vão tipificar a minha crença. Eu creio no perdão. Quantos querem no perdão? E por que não perdoamos? E por que não aceitamos o perdão? Então, a fé sem obras é? Se eu creio que Deus perdoa, por que vivo ainda com a culpa dos mesmos pecados há muito tempo? A cruz do Calvário é suficiente para remover todos os nossos pecados. Então, a partir do momento em que eu entro na crença,
as minhas ações, elas vão ter que tipificar a minha crença. Eu não posso crer numa coisa e fazer uma coisa oposta. O homem de fé, ele tem que andar de acordo com a fé que ele professa. Nós não podemos ser apenas os que falam, mas também os que agem. Há um jovem que tem dito assim: está a falar, está a fazer. É verdade. Está a falar, está a fazer. É verdade. Então nós vamos precisar de ser práticos. Veja que no slide anterior, diga: a fé é um fundamento e uma convicção. Ela vai ser saudável quando ela for fundamentada num relacionamento com Deus. Se a minha fé ela não está baseada num relacionamento com Deus, ela é perigosa. E todas as vezes mas ela não é necessariamente inexistente. Ela vai existir, só que ela torna-se perigosa. Há pessoas com fé para fazer o mal e fazem o mal porque acreditam, porque põem força que Deus deu ao ser humano, criado à sua imagem e semelhança, criatividade. E ele põe tanta fé naquilo, ele vai e ele realiza. Mas a fé fora do relacionamento com Deus, ela torna-se danosa. Tá? O diabo acredita que Deus existe, teme e treme, mas é o diabo. Não lhe falta fé e crença, embora que ele está numa posição de constatar a realidade, mas ele faz o mal consciente do que está a fazer. Então, nós aqui não vamos conseguir adentrar o ambiente de relacionamento com Deus sem fé. Mas a fé, irmãos, ela não é eu volto a repetir, ela não é um tiro no escuro. A fé é um firme fundamento. A partir do momento em que Deus me chama, eu preciso abrir o coração e começar uma relação com Ele. Senão a minha fé, ela vai ser fraca, ela não tem substância. A minha fé, ela precisa ser sólida o suficiente e geralmente é para eu te dizer, eu dou a minha vida, por isso que eu estou a te falar. O homem que tem fé, ele não está com dúvida. Ele diz assim, eu morro se isso que eu acredito não é verdade. Mata, tira o meu sangue todo, tira a minha vida, mas o que eu estou a te dizer é o quê? O posicionamento de fé bíblica é um posicionamento de disposição de morrer por ela. E se não for esse nível, a fé é fraca. A fé que troca a convicção por causa de um prato de lentilha é fraca. Ela não é pronta para segurar a continuidade de um legado. A fé que não está pronta para segurar o que Deus está a falar debaixo de pressão é fraca. A fé verdadeira, quando se manifesta, não te permite olhar para trás. A fé que começa a andar e depois olha para trás é fraca. A fé que vai para o Egito diz que vai para o deserto e diz eu quero cebolas do Egito é fraca. E não qualifica para um determinado tipo de bênção que Deus quer dar ao seu povo. Nós vamos perceber que a fé, ela tem um posicionamento. E antes que eu comece a dar passos, eu preciso ter uma convicção na relação que eu tenho com Deus e na crença sólida daquilo que Ele representa para mim. Deus se apresenta aos homens. Se eu não tenho esta convicção de uma relação com Deus, eu até posso me apoiar na fé do Bruno por um período. Mas vai chegar um tempo que eu tenho que ter a minha experiência, para que ninguém me conte, para que eu diga assim, no início eu magolei no Bruno, apanhei boleia, mas agora eu vejo como ele tem que ser visto. Então é muito comum que o início da nossa fé seja uma carona, um suporte, um empurrão. Pode acontecer. Mas há um ponto em que nós vamos ter que ter a nossa própria fé. Ter a nossa própria jornada, a nossa própria convicção. Sem convicção, não há fé. Irmãos, alguém vai me dizer assim, por que acreditas em Deus? Eu digo, eu não posso te explicar. Eu creio que Ele existe. Não consigo te dar uma explicação racional. Agora, eu tenho vários elementos aqui. Eu tenho um fundamento firme. Ele me encontrou quando eu era criança, ele curou essa pessoa, ele fez isso, ele fez aquilo. Eu vou apresentar os fundamentos da minha fé, que podem não ser aceitos pelo outro, mas eu tenho um firme fundamento.
E o fundamento da minha fé não é só a minha experiência de vida, as curas, os milagres, as bênçãos, os desafios. O fundamento da minha fé, essencialmente, é a pessoa do próprio Deus. É que eu digo assim, creio porque creio. Eu creio nesse Deus. Irmão, eu creio. Então, eu darei a vida por Ele. Eu farei o que for necessário para cumprir o que Ele está me falando, porque eu creio que Ele é esse Deus poderoso. Então, este é o nível de fé que nós precisamos ter e manifestar. Dito isso, nós agora vamos pensar numa coisa importante sobre a fé. Em Mateus, no capítulo 23, nós temos um desafio muito grande, porque Jesus, em Mateus 23, eu chamo o capítulo em que Jesus está mal disposto. 23 e 24, Jesus estava mal disposto. Ele falou hipócrita 16 vezes. Hipócritas, hipócritas. Ele estava chateado. Ele ralhou a sério. Mas é interessante pensar que o ralhete de Jesus foi para pessoas que inicialmente foram muito avivadas. Mas com o passar do tempo, elas perderam a essência daquilo que era o brilho da fé. A fé, ela faz movimentos diferentes e estranhos. A fé leva-nos a fazer coisas em Deus e orientados por Deus diferentes daquilo que nós já vimos no passado. Antes de Abraão, não vemos uma história de um pai a subir num lugar para matar filho. Foi um movimento de fé. O pai da fé, o momento mais áureo da fé na Bíblia, o Monte Moriá. Abraão é um homem a subir no monte para matar o próprio filho. É um movimento estranho. Os movimentos de fé podem ser estranhos. Os movimentos de fé, eles são disruptivos. Eles quebram a realidade anterior. Eles produzem uma nova realidade, geralmente. Eles trazem coisas novas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Jamais desceu ao coração do homem o que Deus preparou para os seus. Há muita coisa que Deus faz no movimento de fé que é nova. Então, ter fé exige de nós confiança em Deus, em primeiro lugar. O movimento pentecostal, irmão, ele veio e nós temos uma riqueza no movimento pentecostal inestimável nos últimos anos da era cristã. Então, desde o grande avivamento da Rua Azusa, que alguns já devem ter ouvido falar, até os dias de hoje, nós somos o povo dos Charamanaias. Amém? Não ouvi, amém. Apóstolo, é grave. Temos aqui muitos presbiterianos e batistas e metodistas. Irmão, falamos em línguas estranhas. Mas permita-me explicar uma coisa. Irmãos, o movimento pentecostal, ele acelerou mais de 1000 vezes. Há um cálculo de um teólogo pentecostal, ele disse, o que a tradição fez em 1800 anos, o pentecostalismo triplicou, multiplicou várias vezes em menos de 200 anos. Irmãos, o movimento pentecostal é de Deus. A teologia pentecostal não é fraca. Nós somos teólogos intensos. E digo nós porque estou pronto para qualquer um. Eu vou te explicar biblicamente por que oramos em línguas, por que curamos enfermos, por que é que o movimento é esse. E o que Deus trouxe com o movimento pentecostal nunca se viu na história. Irmãos, nós evangelizamos metade do globo em pouco tempo. Porque o movimento que orava só e não usava autoridade espiritual para confrontar demônios não alcançou o nível que Deus trouxe. Para cada era, para cada tempo, o Senhor traz os seus dons no meio da igreja. Por isso nós temos que ter muito cuidado quando nós estamos a olhar para as Sagradas Escrituras. Tem que ter solidez, mas tem que ter o Espírito. A solidez das Escrituras não pode nos roubar o andar no Espírito, o ouvirmos a voz de Deus. Deus não está morto. Ele fala. Ele está vivo a falar, a orientar. Eu não adoro um Deus que está na Bíblia e acabou, eu só preciso ler Bíblia e seguir. Não, irmãos, não é suficiente. O Espírito Santo diz, eis que estarei convosco até a consumação do século. Eu vou, deixo-vos Temos que andar no Espírito. A igreja não vai conseguir cumprir a sua missão sem o poder do Espírito, sem a autoridade espiritual, sem a palavra da fé. O movimento pentecostal, por exemplo, ele trouxe a palavra da fé. A palavra da fé é muito importante. A apóstola Valnice, o ministério da apóstola Valnice chama-se Palavra
da fé. Não sei se os irmãos conhecem. Mas um machado afiado, um vaso limpo, ele vai operar muito mais, muito melhor, de forma sólida. Então nós não podemos misturar as coisas. Vermos uma pessoa que está a ser usada por Deus e entendermos que por estar a ser usada por Deus, ela está 100% certa, é um erro. Mas também não podemos desconsiderar o mover do Espírito em lugares inusitados, em momentos que fogem à regra. E nós vamos encontrar nas Escrituras. Deus, o Deus dos Hebreus, cujo o ritual para se falar com Deus era muito restrito, de repente está a usar uma mula. Mas o sumo sacerdote, se não banhasse 7 vezes, não pusesse todos os elementos para entrar na sala do trono, morria. Mas depois Deus está a falar com uma mula. Porque Ele é o Deus. Ele te dá uma orientação. Não quer dizer que aquela orientação é a única forma dele agir. E o que pode matar o crente é ele pensar que o modelo que Deus lhe deu é o único. Parte do movimento pentecostal trouxe esse problema, porque quando Deus começou a nos usar muito, digo os pentecostais, nós depois começamos a parametrizar o próprio mover de Deus, a dizer assim, não, só se move quando fala em línguas. Só falou quando há uma profecia específica por uma pessoa. Deus só fez quando foi no meu modelo. Não. É o problema dos judeus. Eles disseram, Deus é nosso. Ele se move dessa forma. Inclusive, eles agora é que tinham Deus no controle deles. E que diziam assim, ele só vai se mover quando eu juntar a essência dessas 4 ervas e bater o incenso 7 vezes, aí a presença de Deus vai descer. Ele entendeu que Deus estava enclausurado ao ritual dele. Só que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O fato de Deus ter dado isso a Levi, ter dado isso a Araão no passado e ter operado daquela forma com aqueles servos naquele momento, não quer dizer que ele está restrito àquele tipo de operação. Ele ainda é Deus. E ainda pode fazer de outros modos. E faz. E abençoa de maneiras estranhas. Então nós não podemos transformar uma experiência de fé numa doutrina. Diga assim, a minha experiência de fé não pode ser doutrinada. Irmãos, a fé tem esse caráter. Ela muda. Nós vamos ver Jesus Cristo, Marcos, que nós lemos, estamos a ver Cristo a vir. Ele está a operar vários milagres, cada milagre de uma forma, de um momento, porque ele movia-se no Espírito. E o Espírito Santo tem essa sensibilidade com o momento, com a situação, com aquilo não é padrão, não funciona. O padrão é a obediência a Deus. O padrão é a submissão ao Espírito Santo. Este é o padrão. Agora, obviamente, tudo que nós tentarmos variar demais torna-se uma desorganização. Deus age por meio de uma ordem. Por exemplo, nós viemos aqui, tem uma ordem, tem aqui um procedimento a seguir, porque senão tu depois não vem dizer, nunca sei como é que é aquilo. Há dias que vamos sentar no chão, há dias que vamos ficar fora, há dias que porque o mover do Espírito está a nos levar assim. Não, isso depois torna-se uma desorganização, já não é o mover do Espírito. Mas nós não podemos, ao mesmo tempo, e aqui é o equilíbrio, limitarmos o poder de Deus. Há momentos que Deus vai mudar, há momentos que Deus vai alterar a ordem, e nós temos de estar prontos para isso. Amém? Amém. Dá mais um. Eu preciso falar aqui algumas coisas importantes. Olha só, Mateus capítulo 23, isso eu já falei. Importa só frisar que nenhum método vai reproduzir o que Deus fez. Irmão, não cria método. Deixa o Espírito Santo se mover. Nós conservamos o pentecostalismo. Irmão, eu digo aos irmãos, às vezes brinco, eu sou pentecostal até a última célula. E sei por que estou a dizer isso, porque eu venho do tradicional. Eu sei os perigos de não se deixar mover no espírito. A carnalidade estava presente naquele movimento, do princípio até o fim, porque as pessoas já não tinham sensibilidade ao mover de Deus. Cristo está a bater muito sério naquilo que são os fariseus, porque ele sabe, esses não são espirituais. É raça de víboras. Porque eles depois usam a religiosidade, usam os ritos para validar toda a podridão que está dentro do coração de sepulcros caiados. Irmãos,
Mateus capítulo 23, quando o Espírito... Olha, a pior coisa para mim é o momento que o Espírito Santo diz: Filho, quero falar contigo. Amém, Pai. Abre Mateus 23. Ixi. Eu digo, ai. Há umas semanas atrás eu fiz o sorteio. Se calhar sou o único crente, né? Eu pego a Bíblia, abro assim, para ver o que Deus vai falar. Abri assim, a Mateus 23. Eu pensei, ele disse, abre, que eu tenho que ter uma revelação para ti, varão. Pá. Irmãos, o Espírito Santo nos confronta. Mas o tema, geralmente, quando vem o Mateus 23, porque se Deus nos falar Mateus 23, o problema é vosso. Quando vem Mateus 23 é porque nós estamos a tentar enclausurar o Senhor. Nós agora somos deuses de Deus. Então Ele tornou-se nosso servo. E nós agora estamos a lhe ordenar, a dizer assim, não, Deus, tu te moves quando a pessoa ajoelha e chora. Se não ajoelhar e chorar, não estás a te mover. Então nós começamos a regular a Deus e perdemos a sensibilidade. Esta fé é errada. A fé verdadeira submete-se a Deus, à sua orientação. Mesmo que Ele mudar uma orientação que Ele mesmo deu. Deus trabalha num momento, de uma forma, num segundo momento, Ele pode mudar. Irmãos, antes de Moisés, o culto era feito de uma forma. Os irmãos pegavam pedras, faziam sacrifício, cultuaram. Quando Moisés se levantou, o culto começou a ser feito de outra forma. Um monte de regras. Santo dos santos, santo lugar. Acabado o ministério levítico, outras formas. Nós hoje estamos aqui, um lugar com paredes pretas. Alguns não gostam, dizem para essa parede é preta, tem que ser branca. Mas o Deus continua a se movimentar. Agora, nós não podemos enclausurá-lo. Amém? Todo método ele vai estragar. A fé, ela tem que, diga assim, a fé tem de ser intencional. Quando nós lemos Marcos, nós vimos dois eventos e os dois são muito importantes para o nosso entendimento daquilo que Deus quer transmitir hoje para a igreja dele. Irmãos, nós encontramos Jairo, diga Jairo, e a mulher do fluxo de sangue. Duas figuras. Então, Jairo, nós lemos o texto, ele estava com a filha doente em sua casa e ele disse, pronto, eu preciso ir ter com Jesus. Ele sabia que o problema dele haveria de se resolver em Cristo. E ele vai ter com Jesus. E a Bíblia diz que ele fala com Jesus, encontra Jesus no meio de uma multidão, fala com Jesus, convence Jesus a ir para a sua casa. Jesus, ele saiu de um lado para o outro, como nós lemos, e estava a caminho de um lugar, ouviu a situação de Jairo, interrompeu a sua jornada para ir com Jairo. Ou seja, Cristo está numa direção, de repente mudou de direção para ir com Jairo. Ele está aí com Jairo, na direção que estão a ir, e no meio do caminho aparece a mulher. A mulher ouviu dizer que Cristo estava a passar, como Jairo ouviu dizer. Ela disse, se tão somente tocar as suas vestes, serei curada. A mulher estava com fluxo de sangue. Ela, pela lei, não podia estar no meio de uma multidão. Podia ser apedrejada e morta. Provavelmente, se descobrissem que aquela mulher estava ali, no estado em que estava, matavam-lhe. Então a mulher, ela percebeu, ela disse, eu aqui não tenho solução. Ela foi, a Bíblia diz, por detrás, toca nas vestes de Cristo e sentiu curada. Que Jesus virou, procurou a pessoa que lhe roubou uma bênção, procurou e ficou à procura. Quem é esse que me tirou aqui alguma coisa? Jesus ficou à procura, encontrou, disse, é você? Sim, sou eu. Contou a história dela. Depois de contar a sua história, Jesus disse, ok, a tua fé te salvou. Não te curou. Ela foi à busca de uma cura, mas encontrou salvação. Ele disse, a tua fé te salvou. Ser curada. Então, ela vai à procura de uma coisa, encontra outra muito maior. Mas o que nós estamos a olhar dentro desse contexto são coisas que agora podem chocar o nosso entendimento, mas são importantes para que um verdadeiro movimento de fé comece a ser gerado em nós. Da mesma qualidade que desceu no dia de Pentecostes, quando aqueles irmãos começaram a fazer coisas diferentes dos que faziam antes. Irmãos, não era normal a bênção vir no sentido oposto
da direção onde ela surge. Quem abençoa é quem dá. Não é quem está a vir buscar a bênção que tira. Mas aqui em Marcos 5, nós estamos a ver uma coisa oposta àquilo que era o normal. Jairo, um mestre da lei, um entendido das verdades divinas, ele segue o procedimento. Ele diz, não, o abençoador é que tem que esticar a mão para abençoar. Ele vai a Jesus e ele diz assim, vem na minha casa para orar pela minha filha, para que ela seja abençoada. É alguém que entende o princípio. Mas alguém que não entende bem o princípio. Há alguém que, na verdade, não está instruído na lei. Não sabe que roubar a bênção é proibido. E roubou a bênção. Há alguém que não teve instrução. Só que, em Miami, um rebuliço acontece. Eles não entenderam o que estavam a fazer, não podiam fazer. Eles romperam a teologia e adentraram o movimento da fé. E o que aconteceu? Deus operou. Porque nos livros não estava escrito que essa maneira de operar poderia acontecer. Porque na teologia feita não estava definido que isso era permitido. Alguém não disse que a bênção pode ser feita dessa forma. Mas não quer dizer que estava 100% certo. Porque mesmo Cristo, que sentiu que alguma coisa saiu dele, consertou o problema. Ele disse, alguém levou uma coisa indevida. Só que agora, vamos lhe endireitar. Porque a fé dela é grande. Ela tem uma fé diferenciada. E Deus responde à fé dos homens. Mesmo quando eles não estão 100% certos na sua maneira de operar. Irmãos, a fé, ela não pode ser interesseira. E entendam bem, nós somos igreja diante do trono. 3 pilares fundamentais. Quais são? Separa o chocolate para os que falaram, yeah? Os outros vão para a disciplina. 3 pilares. Pilar número 1. Irmãos, nós vamos a Deus por causa da adoração. Nós não vamos a Deus por causa das bênçãos. Mas não esconda a tua necessidade diante de Deus. Porque muitos, por causa de uma falsa espiritualidade, não estão a conseguir mais ir a Deus com o coração rasgado e dizer, aclamar. Irmão, pedir a Deus é permitido. Nós vamos a Ele, não a fingir que não queremos nada, para depois no meio, agora eu quero. Já agora, Deus sabe a tua necessidade, varão. Porque muitos vão assim, não, primeiro, Pai nosso que estás no céu, o teu poder e tal. Irmão, rasga direto, straight. Mestre, a minha filha está doente, eu preciso que vás comigo até a minha casa. Não dá voltas diante da presença de Deus. Porque muitos ficam ali numa enrolação a pensar que enganam a Deus. O teu coração é que não está bom. Abre, Ele é que diz, clama-me, busca-me, pede. Irmãos, o pedido a Deus, ele não é só permitido, ele é recomendado. A fé, ela precisa ser intencional. Eu não posso pensar que a minha solução vem de qualquer lugar a não ser a presença de Deus. Se eu tenho um problema, o lugar para ir solucionar é mesmo em Deus. Então eu não vou a outros lugares. Às vezes, não estamos a ir a Deus, mas estamos a ir no networking, estamos a ir nos kwanzas que estão na conta bancária e nada está a solucionar. Porque a mulher do fluxo de sangue, 12 anos a tentar fazer, não, gastou tudo que tinha, porque ela estava a pensar que eram outras fontes. Mas há um momento qualquer que o Espírito Santo te toca e diz, não tenho outra solução. Eu tenho que olhar mesmo para o lugar. E a fé começa a ter uma característica diferenciada. Irmãos, nós agora estamos a entrar num centro de um momento de avivamento e precisamos de pessoas com uma fé estranha. Então, meu discurso está nesse nível, porque eu agora preciso levantar pessoas com uma fé diferente. Uma fé que não é mais do padrão. É uma fé que sai do padrão. O padrão, Marcos, estamos no capítulo 5, mas desde o capítulo 1 estamos a ver um padrão. Então, ele vem e abençoa. Esta fé dessa mulher quebra o padrão. E ela vai e ela toca as vestes dele. Só que ela descobre para todos nós que também é possível. E os mais atentos dizem, afinal, é agora, apóstolo. Se tão somente eu tocar as suas vestes, eu vou entrar ao lugar da oração.
porque eu só preciso tocar as vestes dele. Eu vou começar agora. É quanto tempo de jejum? Não importa. Se tão somente eu tocar as vestes, eu só preciso tocar as vestes. Porque há um problema que tem que ser resolvido. E eu não vou buscar solução no quimbandeiro. Há um problema que tem que ser resolvido. E eu não vou buscar solução. Não. A minha solução está mesmo nele. Calma. Eu só preciso tocar as vestes dele. Eu só preciso entrar no lugar onde eu o adoro ao ponto de não ter mais nada, de não pensar mais nada. Eu agora preciso adentrar esse nível de fé. Aqui está na hora de levantar um povo pentecostal. Que diz assim, espera. Eu tenho um Deus. Eu estou à procura de solução aqui em muitos lugares. Ele está a passar. Sabe o que acontece? Há uns que geram avivamento, há uns que apanham boleia do avivamento dos outros que está a ser gerado. Porque Jairo está a levar Jesus. E a mulher viu, é a minha chance. O Cristo que está aí com o Jairo, deixa-me aproveitar. Irmãos, não perde. Você quando vê o outro está a gerar avivamento, não fica com inveja no teu coração. Vai lá. Diz agora. Eu quando vejo um servo de Deus a fluir, eu digo, mano, é agora. Porque a janela do céu, quando abre, ela abre para todos. Você está aberto, você está atento, você vê, não, o momento é esse. Irmãos, não vamos nos distrair. A fé tem que ser intencional. Você não vai conseguir esconder as tuas necessidades de Deus. Ele sabe a tua necessidade. Muitos de nós não estão aí com fé. Está aí com dúvida. Ei, para cima, benção. Não, irmão, vai com fé. Vai com intensidade. Há terminologias que não se enquadram, mas podem se enquadrar. Podem se enquadrar. Porque o mover de Deus não pode ser bloqueado por nós. Nós temos de respeitar como é que Deus vai operar nas diferentes formas. Então não vamos olhar para isso como nós sendo os donos disso. Diga assim, a fé madura está firmada na presença de Deus. Então, ela vai sempre, pode ir para frente, ela vai sempre ter que estar alinhada a Deus. Pode passar essa parte. Diga assim, a emoção é diferente da fé. Irmãos, não vamos misturar as nossas dores com uma fé em Deus. Não vamos misturar os nossos desejos pessoais com uma fé em Deus. São duas coisas muito diferentes. E por isso é que muitos, no seu objeto de fé, não encontram a resposta divina. Porque ele está a orar dele para ele mesmo, ou então ele está num processo que é mesmo só humano, não envolveu a Deus. Então muitos não vão conseguir perceber o mover de Deus ou a operação divina nas situações que têm, não por nada a não ser que não puseram Deus na equação. Mesmo que a maneira como você pôs Deus na tua equação não seja mais teologicamente correta, se Ele estiver na equação, Ele vai se encarregar de, no momento a seguir, te corrigir. Porque Ele olhou para a mulher do fluxo de sangue e disse, ok, eu entendi a tua dor e a tua necessidade, mas você está precisando de salvação. O que tu precisas não é cura. Cura é o que te trouxe até mim. Seja bem-vinda. Mas agora eu vou te dar o que você precisa. Então, a nossa fé, ela tem que ser direcionada a Deus, porque Deus, Ele nos trata. Então, quando eu vejo uma pessoa muito interesseira na presença de Deus, eu digo, uau, pelo menos ele está aí ter com Deus. Vinde como estás. Só que depois vai haver o tratamento. Vão lhe dizer, abre Mateus 23. Dizer, epa, agora... Mas Deus, Ele vai ter que nos tratar. Diga, a obediência não depende da minha vontade. Pode ir. Então, eu vou obedecer a Deus mesmo sem vontade. A fé prepara-se para aquilo que ela vai absorver ou ganhar. A verdadeira fé, ela não é morta. Ela tem ações.
Então Jairo, ele entendeu que Jesus podia curar a sua filha, ele vai ter com Jesus. Ele não ficou só em casa a pensar, Jesus, vem ter comigo. Não, ele tomou ações. Irmãos, é chegado um tempo de nós termos ação, não apenas pensamentos. Deus, ele vai operar muito na nossa ação. Então, nós vamos ver que antes de Israel passar o Mar Vermelho e estarem plenamente libertos, eles celebraram a Páscoa. A celebração da Páscoa antecedeu a libertação. O movimento da mulher do fluxo de sangue, que arriscou toda a sua vida, ele foi antes da cura. A verdadeira fé, ela põe-se em movimento sem elementos completos, sem a figura completa. Ela começa a andar. Ela dá um passo além do que a realidade proporciona como elementos necessários para você andar. Porque é fé. Ela não está plenamente concretizada. Então, quem tem fé, ele prepara-se para receber aquilo que Deus vai fazer. Há uma história que conta que 2 fazendeiros oravam para Deus para que ele enviasse chuva. Mas depois um desses fazendeiros pegou, foi no seu terreno e plantou as sementes. E na noite seguinte, a chuva desceu. O outro que não tinha plantado, quem é da área agrícola sabe, perdeu a chance, porque a plantação tem que ser pronta antes da chuva. Então, há muitos momentos que nós recebemos uma promessa da parte de Deus, sabemos que Deus vai fazer, mas estamos passivamente à espera que Ele realize e nos entregue um projeto chave na mão. Eu lamento, irmãos, de informar, não será assim. Quando Ele te disser, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, você não saberá como é a terra. Você não vai ter noção do que vem pela frente. Você vai ter que sair primeiro e enfrentar lutas. E o quadro vai se tornar pior do que era antes, para depois você perceber que a operação divina, já desde o princípio, estava a te levar no caminho certo. Mas a fé não é baseada em nós, nas circunstâncias ou problemas. A fé é baseada na palavra dele. Então eu não tenho receio de fazer movimentos de fé sem antes ver. Algumas pessoas estão a tratar a vida com Deus como um planeamento estratégico. Não, varão. Não, varoa. Você tem que dar passos. Depois vais entender o que ele está fazendo. Porque se você esperar tudo, que tudo aconteça, para depois dar os passos, poderás não dar nenhum passo. Provavelmente já passaram 10 anos, 15 anos, alguns já passaram 20 anos, desde que Deus prometeu alguma coisa. E muitos de nós não está a ver o cumprimento da promessa de Deus, o movimento divino acontecer, porque precisamente não está a fazer absolutamente nada. Ele está ali parado, à espera que a coisa aconteça. E Deus está a dizer, ei, move-te. Muitas das vezes, nós vamos nos mover em direção oposta, pode ir. Então veja que nós vamos encontrar esses homens. Hebreus capítulo 11, eu citei aqui, tem os heróis da galeria da fé. Mas Jairo é um grande exemplo para nós. Diga Jairo, principal da sinagoga. Irmão, Jairo não tinha certeza que a filha dele ia ser curada. Ele tinha fé. Ele disse, eu vou, porque... Agora, o principal da sinagoga era o último que poderia publicamente se apresentar como um seguidor de Jesus. Ele correu risco de vida. Porque os judeus todos olharam para ele e disseram, camarada, você está de que lado? Do lado do lunático, do endemoniado. Agora você está aí lá para irem curar tua filha. A fé de Jairo foi grande, irmãos. Não foi coisa pequena. Ele abriu mão da sua reputação por completo. Ele acabou com a carreira dele. Por causa da fé. Ele tinha um problema, ele sabia, para esse meu problema não tem outra solução, não tem outro lugar para ir. Só mesmo Jesus é quem vai resolver. Só que eu, para ir ter com Jesus, eu vou ter que arrebentar com toda a minha carreira. Eu vou ter que acabar com o meu passado. Eu vou ter que queimar as pontes. Há alguns momentos, alguns de nós,
para darem passos de fé que Cristo está a exigir, vão ter que acabar por completo com todo o passado que você construiu. E se Deus está a exigir isso de nós, eu vim da parte de Deus dizer, irmão, não tema, crê somente. O que Jesus disse para Jairo, disse, não tema, Jairo. O tema desses homens, e é interessante, é que o problema da fé, ele vai se tornando cada vez maior. Então, quando Moisés sai do Egito, Moisés era conhecedor da geografia do Egito. Moisés não estava distraído, Moisés foi bem educado, Moisés sabia que o caminho onde ele está aí tem um mar. Ele está consciente daquele processo. Mas ele também está consciente que Deus que está lhe mandando ir naquela direção vai resolver esse problema. Ele não sabe como, portanto, que ele chega no mar e diz, e agora? Qual é o passo agora? E ele disse, olha, estás a ver o teu cajado? Sim, esse aqui não é o instrumento que vai abrir esse mar. É mesmo esse, Moisés. Porque na minha mão, o cajado abre mar. Então, muitas das vezes, o nosso movimento de fé, ele vai sem recursos, irmãos. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele não tinha cálculo. Ele veio, vou vencer isso como? Ele não sabia, mas ele tinha fé em Deus. Ele sabia, não, Deus vai resolver esse problema. Então posso ir. É Golias? Vai cair. É o mar? Vai abrir. É doença? Vai curar. Então, eles olham para a situação e eles sabem, não, eu não sei exatamente como é que isso vai proceder. Mas alguma coisa você vai ter que arriscar. Frequentemente, a vida. Os posicionamentos de fé, eu estou falando da fé bíblica. Irmãos, poucos são os servos de Deus que não arriscaram tudo por Ele. E nós queremos preservar a nossa vida. E arriscar um bocadinho, que se perder não faz diferença nenhuma. Mano, não é isso, irmãos. Ele vai requerer tudo de nós. Ele deu tudo por nós. O nível do relacionamento, nós precisamos responder, irmãos. Ele vai pedir tudo. E quando eu não tiver fé para dar tudo, a vantagem de Deus é essa. Eu posso abrir o meu coração e dizer, Senhor, eu não tenho esse nível de fé. Aumenta a minha fé. Não é suficiente. Eu não consigo. Esta medida que estás a pedir, Senhor, ela transcende a minha capacidade. A humildade na presença de Deus vai resolver a falta de fé. Às vezes nós estamos arrogantes, então não vai dar certo. Pode seguir. Vai ao próximo. Isso. Diga assim, Jesus Cristo é o centro da minha fé. Meus irmãos, não há um outro caminho. Qual é o tema da falta de fé ao longo da história? É que as pessoas sempre começaram a olhar para muitas outras soluções e não tiveram Cristo como a única solução que podiam ter. E quando nós estamos a olhar, por exemplo, para Jairo, para diferentes situações de fé, existe o efeito outra maca a mais. Qual é esse efeito? É o efeito que quando tu tens um problema, te aparece outro pior do que tu já tinhas antes. E tu dizes, eu já estava arrebentado, agora estou destruído. Como é que vou conseguir seguir? É assim que ele trabalha. Porque Jairo está a caminho da casa e Jesus para abençoar a mulher do fluxo de sangue. Jesus demorou. Resultado, a filha dele morreu. Porque Jesus está a resolver o problema do outro no avivamento que você criou. E você está vendo Jesus abençoar o outro e o teu problema está a piorar. E você tem que ter paciência para esperar Jesus acabar de resolver o problema alheio para depois vir resolver o teu. Mas você que gerou aquele avivamento. Você quem está a vir com Cristo. Mas o teu tema está à espera. Jairo não reclamou. Ele não disse, ei, Jesus, estás a abençoar ela. E eu, meu Deus, minha vida. Não. Ele estava à espera. A Bíblia diz que ele ficou triste, ele não escondeu a emoção dele. E os outros à volta lhe disseram, para que vais incomodar mais o mestre se já morreu? Irmãos, eu vim da parte de Deus aqui dizer, pode ter morrido, mas ele é a ressurreição e a vida. Eu não sei o nível de problema, mas a fé cresce. Se Jairo tinha que ter fé para curar, agora ele tinha que ter fé para a ressurreição. E Cristo encaminha as pessoas em lugares em que o nível de fé delas vai ter que crescer a um nível mais alto.
E pode ser que amanhã a situação piore, mas eu vim lhe dizer, Deus vai aumentar a tua fé. Deus vai te levar a um nível muito mais alto de fé. O problema que você tinha no passado, você olha e diz, epa, esse problema que eu tenho agora é impossível de ser resolvido. Agora é que está bom. Porque agora que o poder de Deus vai se manifestar na dimensão que precisa ser manifestada. Alguns de nós precisam disso. Agora, veja o que acontece com Jairo. A Bíblia diz que Jesus chega na casa de Jairo, esvaziou a casa. Disse, encontrou uma multidão, um tumulto. Disse, saem todos. Ficou só Pedro, Tiago e João. Alguns de nós precisam tirar pessoas de casa que estão a trazer demônios, testemunhos negativos, coisas que não são de Deus, para deixar a palavra e os discípulos entrarem na nossa casa. Porque Jairo achou que estava aí buscar soluções em vários lugares, por isso que a casa dele estava cheia, um tumulto. As nossas vidas muitas vezes estão cheias, um tumulto, porque todos opinam. Porque você está a pensar que a solução vai vir da conversa com o pastor Fernando. Não, eu às vezes também estou distraído, irmão. Vai na fonte. Tem alguém comigo? Vai na fonte. Tenho que falar com o pastor, ele vai me direcionar. Às vezes não, irmão. Às vezes não sou eu. Às vezes não é a esposa, às vezes não é o esposo. Você precisa de ir à fonte. E muitas vezes nós precisamos tirar o tumulto para ver a manifestação da glória de Deus. Há casas que precisam de ser limpas. E eu profetizo hoje, a tua casa vai ficar limpa. Para que o mover de Deus adentre o teu lado. E talvez você veio a Cristo à procura de uma cura. Mas há algo mais importante que vai entrar na tua casa. A salvação vai entrar naquela casa. O Senhor vai levar não apenas cura naquele lar. Não é só as tuas emoções que vão ficar melhores. Não. Você vai para o céu. Você vai cumprir a tua tarefa. Nós olhamos para Moisés e Elias e nós percebemos em Moisés e Elias um padrão de homens de fé. Aparecem no rol dos heróis da fé. Eles são, de fato, exemplo para nós em fé. Moisés e Elias não cumpriram aquilo que foi a orientação divina por completo. Moisés não entrou na terra, irmãos. Mas Moisés aparece no monte da transfiguração. Ele não entrou na terra. Irmãos, não é o que nós realizamos que conta para Deus. É a fidelidade na relação que temos com Ele. O que conta para Deus não é o teu nível de realização. Elias recebe 3 orientações finais de Deus para a vida dele. Ele diz, eu estou cansado, não aguento mais isso. Deus olha para ele e diz, tá bom. Vai ungir Eliseu em teu lugar como profeta. Unge Jeú, rei de Israel. E unge o outro rei de Judá. Deus lhe deu 3 ordens. Elias não cumpriu nenhuma das 3. Subiu no céu com um carro de fogo. Eu me questiono, irmão, Deus, eu estou a ler a Bíblia, estou a ver, mas não cumpriu, o homem não cumpriu, meu. Subiu. E depois aparece no monte da transfiguração. Rijo. Homem da fé. Eu disse, meu Deus, nós às vezes pensamos que Deus está muito... Irmãos, o profeta que se levantou depois de Elias, um espetáculo, Eliseu, 2 vezes mais milagres do que Deus. Não está preocupado contigo. Se você não fizer, Ele vai levantar outro para fazer. Amém. E fazer melhor do que tu. E fazer mais do que tu. O tema não é fazer. O tema é amar. Elias reconheceu a sua humanidade. Ele disse, isso vai ao extremo, eu vou perder a minha fé. Eu vou perder a comunhão. Eu não aguento. Deus não nos dá fardo maior do que nós podemos carregar. Eu não creio que Deus deu a Elias tarefa que ele não podia fazer. Ao mesmo tempo, eu creio, irmãos, que Deus reconhece a nossa limitação e nos honra apesar dela. A vida de Elias e de Moisés tem que falar muito conosco. Moisés não entrou na terra. E não entrou na terra por descontrole emocional. O manso descontrolou-se emocionalmente, partiu as tábuas. O manso é contraintuitivo. Mas o Deus que lhe disse não entra na terra, lhe traz de novo no monte da transfiguração. Ou seja, esse é meu servo. Esse é meu amigo. São homens que transcenderam o entendimento da teologia e passaram a andar no Espírito. E viram, não adianta, eu entendo, eu conheço os princípios, eu preciso respeitá-los. Mas há um momento qualquer da nossa jornada que Deus vai fazer uma coisa diferente do que Ele tem feito. Ele vai fazer um movimento distinto. Ele vai abençoar de forma que não é normal.
Ele vai falar de forma que não é comum e nós temos que deixar Deus ser Deus. Não podemos querer agora coordenar o trabalho divino. Eu estou a falar isso, irmãos, porque eu vim aqui dizer, Deus vai operar na tua vida de forma diferente. E nos próximos dias, o tipo de operação divina pode até a ti te assustar, mas não fica distraído. Porque você está a ver o avivamento a passar e você está parado a pensar, não, vai chegar até mim. Talvez vais ter que abrir mão da tua reputação para ver o mover de Deus numa dimensão diferente sobre a tua casa. Talvez você vai ter que abrir mão da tua segurança e dizer assim, eu vou entrar no meio dessa multidão e alguma coisa vai acontecer no meu espírito. Alguma coisa vai acontecer na minha vida. Irmãos, não dá para sermos passivos. Eu canso de falar isso. Porque eu vim de um ambiente em que diziam, é só orar. E as nossas orações eram assim, Pai, abençoa-me. É um nível. Confiança, temente, top. Há coisas que não vão funcionar assim. Porque o fato de Deus ter operado assim, lá atrás, na vida de John Wesley, na vida de quem quer que seja, não quer dizer que está fazendo do mesmo jeito. Talvez no nosso tempo ele está chamando um agressivo, que vai por trás e dizer, agora! Talvez no nosso tempo ele está chamando um ousado, um Elias, que confronta os profetas de Baal e diz, epá, quem é Deus? É o meu ou o vosso? São 900, não há problema. Não, 900 pessoas é muita gente. E 900 profetas. Eu imagino quem estava assistindo, ele disse, vamos subir o monte. Eu creio nesse, vão queimar com fogo vocês. Há um momento que não vi antes isso. Mas alguém que se levantou com uma fé diferente. E Deus valida. Deus está nas escrituras, Deus está dizendo, esse é o meu servo. Alguém lá no tempo dele disse, não é exagerado, gosta de se mostrar, gabarolas, ele quer aparecer para todos e tal. Irmãos, Deus move-se de forma diferente. Irmão, eu sou uma pessoa mais calma, por exemplo. Mas eu não posso achar que o indivíduo que é mais animado não vai ser usado por Deus. Às vezes nós temos isso na mente. Eu gostaria de ter a força do Bino. O Bino, quando dança, um dia se tentar, vou partir uma coluna. Vou ficar... Irmãos, Deus opera. Então nós temos que ser humildes em saber assim, não é, o que eu penso não é tudo que Deus vai fazer. Eu creio. E engraçado, eu estava falando do movimento pentecostal, ele trouxe a Bíblia do pregador pentecostal. Eu creio no movimento pentecostal. Mas não é a única forma de Deus operar. Deus vai usar os batistas. Deus vai usar os adventistas. Quantos creem nisso? Deus vai usar todos. Mas também não posso me demover da minha fé para agora, não. Irmão, nós aqui é batalha com eles. Porque se ficar um endemoniado, eu já vivi isso em seminário teológico. Nós estamos todos, o ficou endemoniado, o presbiteriano se escondeu. Não tenho nada contra os presbiterianos, muito pelo contrário. Eu ouço Augustus Nicodemos, são mestres da palavra, mas não confundem, não misturem. Nós estamos numa era que todos nós temos acesso a tudo, mas é importante instruirmos a igreja. Nós temos uma fé. Nem tudo que está a ser ensinado está a ser bem ensinado. Nem tudo que está ensinado é aplicado a todas as realidades. E por mais que respeitemos grandes homens de Deus, nós também temos nossas convicções baseadas numa fé bem fundamentada. Nossa fé não é fraca. Não, ela é poderosa e, portanto, o movimento pentecostal tem credenciais. Nós temos resultados. Há um pequeno estrago que fizemos também. Mas nós temos resultados para mostrar e dizer, a nossa fé tem valor. Nós, quando entramos no terreno, é diferente, irmão. O homem ficou endemoniado e disse, senta agora, em nome de Jesus. Sentou. Está amarrado, põe a mão para trás. Mão para trás. Ele estava a me olhar. Eu disse, esse não está escrito essa parte. E aonde está escrito, vocês não leram bem. Vão ler bem a história do Gadareno. Sai, em nome de Jesus. A autoridade do crente. O mover do Espírito. Irmãos, Deus levanta uma geração para trazer isso. E somos nós, não podemos fingir, não, eu sou mesmo pentecostal, varão, eu falo em línguas, eu rodo, quando Deus me toca, começa a mexer assim a minha cabeça, porque a maneira, mas você está chateado com isso, tem uma batista, mano, Deus vai te usar muito aí, aqui é mesmo, é assim,
Não podemos, porque, irmãos, e por que estou a dizer isso? Alguém pode ficar incomodado, a dizer, pá, eu estou a ver uma varoa que está assim. Fecha o olho, deixa ela. Deixa a varoa. Sabe por quê? E é muito importante que eu vou dizer. Só você sabe a tua dor. Só você sabe o que você está passando. Irmãos, quando vir aquela mulher entrar no meio da multidão e dizer, eu só tenho que tocar essas vestes, ninguém sabe os 12 anos que ela estava passando. Quando Jairo está aí buscar Jesus e a dizer, não importa, podem me ver com ele, mas eu preciso de uma cura na minha casa, só ele sabe que ele está passando com a filha dele dentro de casa. Então, você conhece a tua dor, e a tua dor, irmão, não é para ir no quimbanda. Deus tem solução para isso. A tua dor não é para ir na mentira. Não, não precisa. Você não precisa mentir para Deus te prosperar. Eu creio, tão certo como vive o Senhor, e vou profetizar nessa casa, Deus vai levantar homens e mulheres de recursos. Deus vai levantar pessoas que vão ter recursos para financiar a obra do reino. E você não vai precisar mentir para isso. Você não vai precisar enganar ninguém. É debaixo da verdade que o Senhor vai te levantar. Há uma nova unção que desce sobre esse lugar. Irmãos, uma fé sobrenatural que diz assim, eu não vou mentir. Mas na hora que os exércitos se prepararem para me matar, eles vão começar a lutar entre eles sozinhos. Porque levantaram todos com todas as armas, eram muitos, não tinha jeito. Só vamos ver a operação divina nesse nível quando não tiver mais jeito humano. E muitas vezes Deus nos leva a esse lugar. Até a beira do Mar Vermelho, eles conseguiam andar. Mas depois dali, já não dava mais. A mulher do fluxo de sangue gastou tudo o que tinha. Porque às vezes, irmãos, infelizmente, nós só vamos a Cristo quando já não tem dinheiro na conta. E eu oro, irmão, que não seja o teu caso. Não espera acabar o dinheiro para ir ter com Ele. Ele está disponível agora. Não espera chegar ao último estágio para você ir ter com quem vai resolver realmente o teu problema. Às vezes nós estamos a fingir, não, eu só quero adorar a Deus. Para com isso. Vai direto ao ponto. Diz, Senhor, eu quero uma cura para a minha família. Meu pai está preso no alcoolismo. Não tem outro lugar. É mesmo na tua presença que eu vou fazer essa oração. Eu preciso de um recurso financeiro. Eu preciso de uma cura. Meu corpo está doente. Não tenho outra solução. Irmãos, a fé é que tem que nos mover num nível diferente. Mas a fé no lugar certo. A fé no ponto certo. Há um autor e consumador da nossa fé. Diga, a fé não olha para trás. Fica de pé. Quem tem fé não olha para trás, irmão. Não é possível nós começarmos uma jornada de fé e desistirmos dela o tempo todo. Quando nós começamos, nós temos que continuar a olhar para o autor e consumador da nossa fé. A verdadeira fé não vai ficar presa nos elementos humanos que já falharam muito, não resolveram o problema. Mas eu, infelizmente, continuo a olhar para eles. Eu estou numa cidade que não presta para nada. O Senhor Jesus dá uma orientação e diz, sai desse lugar. Eu começo um movimento em direção à nova terra. Mas tenho pena dos que estão a morrer atrás. E ele diz, vai, não olha para trás. Mas eu quero sempre voltar. Eu vim dizer da parte de Deus, você não vai ter mais vontade de pecar. O Espírito Santo trabalha nos nossos corações, irmãos, não só o desejo de pecar, na presença do pecado. Alguns pecados que nós cometemos, basta eles se apresentarem a nós, nós ficamos com dificuldade. Mas está faltando um trabalho do Espírito Santo. Não é força, não é violência, não é método humano,
Não é trabalho de psicologia, não. É o poder do Espírito. É o poder do Espírito que vai trabalhar dentro de nós para trazer a verdadeira fé. Não existe possibilidade de nós vermos o mover de Deus em determinado nível se nós estamos sempre a olhar para trás, para os desejos da carne, para as benesses que nós tínhamos no passado. Não, você tem que olhar para frente. O Espírito Santo vai tocar o teu coração hoje. E Ele vai remover de ti toda a necessidade que existe de querer voltar onde você já saiu. De querer ir novamente a um lugar que Ele já te tirou. Irmão, você já saiu da amargura, por que está a voltar aí? Você já saiu da prostituição. Você não vai olhar mais para trás. Eu creio tão certo como Deus vive que existe uma geração de Jairos a serem levantados aqui. De homens que vão gerar um avivamento. De homens que vão tocar o coração de Cristo, vão dizer: Senhor, vem comigo, eu tenho uma causa, eu tenho uma necessidade, Pai, vem comigo. E Cristo vai entrar na tua causa. Eu creio que uma geração de homens e mulheres que vão ser levantados por Deus. E por meio do avivamento que virá na tua vida, muita gente vai ser curada, abençoada, salva. O Senhor vai usar a tua vida para salvar a muitos nesta nação, em outras nações. No meu espírito, eu vejo bandeiras diferentes. Eu vejo muitas bandeiras. Então, eu creio que o movimento que Deus vai gerar transcende a nação angolana. Ele vai cruzar os oceanos, ele vai subir os continentes. Ele vai descer às extremidades da terra. Deus está gerando nesse lugar um tempo novo. De pessoas que andam segundo a fé. Que não ficam à espera em sua casa, mortas. Mas que têm ações de fé. Movimento de fé. Que têm crença sobrenatural. Que movem-se no Espírito. Que entendem a linguagem do Espírito. Que andam de acordo à vontade do Pai. Deus está levantando uma geração que transcende a natureza. Diga: Espírito Santo, enche-me. Eu preciso de ti.